Ora viva, boa noite pessoal, boa noite a todos, boa noite comunidade Tech Talk Angola e para quem é novo agradecer o facto de se terem juntado. A nossa comunidade fala sobre tecnologia e nada mais, assuntos diversos nos diferentes domínios de tecnologia e hoje temos o Jacildo Beng, desculpem, o mestre Jacildo Beng que vem nos falar sobre integração de sistemas empresariais. Jacildo Beng, que formado em Angola, com experiência internacional na área de engenharia de software, ele melhor do que eu falará sobre ele, sobre o seu percurso. Na sessão de hoje tem como host eu, que vos falo, Damásio Sabino, tenho como co-host Emanuel Longuetti e Newton Costa. Tem aí nesse slide os links diretos para as nossas redes, nossas comunidade, tem o nosso Meetup, tem o nosso GitHub. No GitHub nós tínhamos as nossas sessões anteriores, mas que agora já estão a ser atualizadas e carregadas no YouTube, no nosso canal. O link também está ali embaixo. Fazer lembrar, pessoal, que isto é uma conversa que terá no máximo 1h30, que durará no máximo 1h30. É uma conversa, não é uma aula, portanto não esperem ter um ambiente muito sério, muito social, vou assim dizer. Poderão colocar as questões no chat aqui e quem estiver a ver no YouTube pode colocar as questões também no YouTube. O Emanuel Longuetti está atento a isto e nós, a tempo oportuno, vamos interrompendo o Jacildo e colocando as questões para que ele responda. Portanto, sintam-se à vontade, pessoal. Jacildo, eu vou parar de partilhar aqui do meu lado. Esteja à vontade para partilhar do teu, porque já tens permissão para tal. Obrigado, Damásio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco a partilharmos conhecimento, como é o slogan do Tech Talk. Eu preparei essa conversa para falar de um tema que acho que é interessante, tem a ver com a integração de aplicações empresariais. O meu vício de docência pode levar aqui vício, digo gosto, pode me levar aqui a que a apresentação vá por um lado muito, vou chamá-lo acadêmico / didático, mas eu vou tentar ao longo da apresentação fugir um pouco daquilo que é a natureza do slide, que parece mais virado para essa vertente mais académica. Eu vou tentar aqui, só uma nota que eu acho que também, infelizmente, acho que vai ficar desagradável para todos. Eu tive que refazer, ajustar boa parte do meu slide por razões profissionais. Vai ter pessoal aqui do banco e pronto, tive que reduzir aqui a partilha de gráfica, pelo menos, de muita informação real, que era uma das partes mais interessantes do tema. Vou aqui partilhar então o ecrã. Dê-me um sinal quando tiverem já a visualizar. Já conseguimos ver o teu ecrã, mas Jacildo, se não te importares de ligar assim rapidamente a câmera enquanto falas para nós no início, só para vermos o rosto da pessoa, né? Eu vou ver, ando um pouco aqui traumatizado com câmeras. Vamos só usar aqui os óculos. Bem, acho que todos conhecem, a maior parte. Acho que posso continuar. Vou fazer aqui uma apresentação, já começando com uma pergunta. Eu decidi aqui provocar. Estamos a falar, o nosso tema é sobre integração de aplicações empresariais, embora que no spot ou no flyer está a integração empresariais, usei a expressão aplicações porque vem da tradução do termo mais popular e original em inglês, que é Enterprise Application Integration. O que seria então a integração de aplicações empresariais
E o que é que nos traz aqui? Aqui é uma definição, um conceito muito direto, que é a integração de aplicações empresariais. Seria o uso de princípios arquiteturais de engenharia de software e de computação para integrar um conjunto de aplicações empresariais. Pronto, essa definição já é para lançar a nossa conversa. E sobre a nossa conversa, temos aqui um conjunto de objetivos que esperamos aqui atingir, não só nessa sessão, acredito que o Damásio não mencionou esse pormenor. Nós preparamos, pela dimensão do tema, preparamos aqui 4 sessões, essa é a primeira, mas numa vertente mais de kick-off. Então, os principais objetivos são dar uma maior relevância e criar espaço de discussões sobre o tema de integração, de aplicações. Eu quis particularizar Angola, mas temos participantes de outras geografias e peço desculpa se mencionar muito Angola, mas o tema aqui é muito pouco discutido e até certo ponto conhecido. Outro objetivo é apresentar e discutir os principais aspectos conceptuais, fundamentais, técnicos e tecnológicos sobre a integração de aplicações, alinhar aspectos de integração de aplicações com aspectos fundamentais de sistemas de informação empresarial. Eu sublinho esse terceiro objetivo, por quê? Porque acho que a maior parte do pessoal que está aqui na sessão é o pessoal de IT, se não me engano 80% ou mais deve ser desenvolvedor, já deve ter feito algum web service, já deve ter integrado algum ficheiro na sua aplicação. Entretanto, o termo integração de aplicações só passa a chamar-se integração de aplicações empresariais se dentro dela tiverem refletidos, ou se dentro dessa componente técnica e tecnológica tiverem considerados aspectos de sistemas de informação empresarial. E apresentar também as principais tendências técnicas, tecnológicas e estratégicas relacionadas com a área de integração de aplicações empresariais, partilhar e discutir alguns casos de sucesso ou insucesso, por que não, relacionados com a integração de aplicações empresariais. Permitam dizer que esses objetivos são transversais das 4 sessões e não necessariamente dessa sessão. A primeira sessão é essa, vamos discutir mais questões conceptual, fundamental e arquitetural. Se essa palavra arquitetural tiver a fazer confusão, digam-me que eu deixo de usar, não sei se existe em português. Na segunda sessão, depois vamos ver se são sábados seguidos, ou melhor, a partir da segunda sessão começa a ficar mais técnica / tecnológica, porque vamos falar eu decidi a parte tecnológica falar mais de interfaces de integração. A sessão 2 vamos falar de integração via serviços / microserviços, que é a tendência atual, que quase que garantidamente vai substituir os serviços tradicionais. Depois vamos falar de integração por mensagens. Essa expressão aqui faz confusão porque na integração via serviços o que passa também é mensagem, mas o termo mensagem aqui está mais ligada àquelas mensagens em real time via rede, pronto, via TCP. Aqui estaríamos a falar de MQ, não sei se o termo é conhecido ou não, mas vamos ver lá à frente. Depois, na última sessão, vamos falar de integração por ficheiro, vamos falar dos file brokers, file adapters e managed transfer service. Vai ser mais ou menos essa tendência. Não sei se posso prosseguir ou se já podemos começar a discutir o plano, ajustar. É como o Damásio disse, vou tentar transformar menos aulas, podemos assim dizer, um bocadinho pelo meu vício. E gosto por esse lado e mais por debate. Posso prosseguir? Sinta-se à vontade para interromper. Bom, eu não gosto muito de apresentações, mas às vezes temos de. Eu gosto de pôr títulos engraçados. Bem, quem é mais esse sujeito que vem aqui falar de integração de aplicações empresariais?
Profissionalmente, trabalho em consultoria especializada na área de engenharia de software e sistemas de informação empresariais. Eu vou usar muito a expressão empresariais, depois vamos ver porque o outro meu lado de docência. Sou professor universitário na Universidade Técnica de Angola, dou a disciplina de qualidade de sistemas de informação e desde o ano passado, podemos assim dizer, acho que tive aqui uma oportunidade única, fui convidado para lecionar disciplinas de análise e modelação de sistemas e gestão de sistemas de informação no Instituto Superior Técnico, a convite do professor responsável da cadeira, estou como docente assistente, e mais na vertente empresarial, trabalho na área da banca, espero durante o slide não estar mencionado aqui o banco, estou como diretor adjunto e sou responsável pelas áreas chamaríamos de departamento, mas chamamos áreas de arquitetura, desenvolvimento e integração de aplicações e também alguns núcleos de gestão aplicacional, nomeadamente as áreas de canais, falo de internet banking, mobile banking e outras formas de canais de customer service. Também a área de pagamentos, falo dos pagamentos interbancários, internacionais também, e a área de cartões e terminais de pagamentos, famosos multicaixa e visas. Em termos de experiência profissional, geograficamente falando, tive experiências em Portugal, nos Estados Unidos, na África do Sul, Brasil e Dinamarca. Em termos acadêmicos, tenho a licenciatura em mestrado em informática e estou nesse momento concluir a parte curricular, assim está correto, do curso de doutoramento de Engenharia Informática e Computadores no Instituto Superior Técnico, na especialidade ou na linha de investigação de Engenharia de Software e Gestão de Sistemas de Informação Empresariais. Nessa sessão vamos falar de 4 tópicos. O último está comprometido em termos de apresentação, mas vamos discutir em termos de conversa. Vamos falar um pouco de fundamentos, o que é que está por trás da integração de aplicações empresariais. Aqui vai aparecer muito em inglês, Enterprise Application Integration. Vamos falar dos principais princípios e padrões arquiteturais e desenho e vamos falar de tipos de interface de integração. Aqui nos tipos de interface de integração eu propositadamente tirei os detalhes do slide que é para tornar uma discussão e eu vou perguntar nos tipos de interface que conhecem, etc. Bem, em termos conceptuais, o que é que seria a integração de aplicações empresariais? É nada mais, nada menos do que um conjunto de princípios de arquitetura maioritariamente proveniente de conceitos já existentes da arquitetura de software e arquiteturas também de redes principalmente, que permitem que várias aplicações numa determinada organização permitam usar o parênteses várias aplicações heterogêneas, permitem intercomunicar-se entre si. Estive aqui a fazer o slide e estive a fazer também uma pequena piada, que no Estado, em Angola principalmente, gostam da expressão interoperabilidade. Eu uso mais integração e comunicação. Essa imagem que está aqui é um pouco daquilo que eu espelho que as organizações enfrentam em termos de necessidade de integração. Tem os seus ERPs, que são as aplicações de gestão empresarial tradicional, como gestão de logística, recursos humanos e etc. Falo dos SAP, primaveras e etc. Tem as aplicações de gestão de relacionamento com o cliente, tem as suas diversas bases de dados, tem os seus sistemas antigos, a expressão que usa-se muito é brasileira, sistemas legados. E curiosamente tem uma imagem aí com um sistema que não tem o nome, com uma aplicação que não tem o nome, mas tem as letras, não sei se é chinês e japonês, mas exatamente para representar aquelas aplicações que existem há 10, 20 anos,
quem fez já não está na empresa e nem se sabe se está vivo, permita usar essa expressão, é real, mas entretanto há necessidade de se buscar coisas, quando digo coisas é informação, em relação a essas aplicações. Então, o conceito ou paradigma de integração de aplicações empresariais veio exatamente para cobrir a interoperabilidade dessas aplicações que, pela sua natureza, são mesmo heterogêneas. Eu, como gosto de, quando estou a abordar estes temas muito técnicos, muito dinâmicos, gosto de trazer conceitos formais porque ajudam aqui a lançar a discussão. Outras duas definições, não, a primeira é a mesma que eu trouxe, mas eu gosto da última, gosto mais da última, que diz que a integração de aplicações empresariais pode ser entendida como a criação de uma arquitetura de sistemas de informação, onde aplicações e sistemas de informação já existentes na organização colaboram, interoperam, expressão mais formal, para suportar processos de negócio de forma eficiente, não se limitando apenas ao aspecto tecnológico, mas de modo extensivo a toda a cadeia de valor. Eu marquei aqui alguns termos que eu considero muito relevantes e que suportam a definição. Primeiro, a integração de aplicações empresariais tem que ser baseada numa arquitetura. As arquiteturas permitem ter uma noção conceptual e de base. Quando eu falo aqui conceptual, não me refiro a conceito de definição, mas conceptual me refiro a nível de abstração. As arquiteturas permitem que se tenha um nível de abstração de um sistema ou de um conjunto de sistemas bastante complexo, mas que se possa ter uma ideia daquilo que se pretende que seja no futuro, após a implementação. Também aqui pus a negrito a interoperabilidade, é um conceito quase base, mas destaco aqui processos de negócio e cadeia de valor. Como mencionei ao início, a maior parte de nós aqui já fez algum web service, já fez alguma rotina de serviço, já consumiu, já tratou algum ficheiro, já fez algum processo de ETL. A pergunta que vem é: esta solução suportou algum processo de negócio, entre parênteses, de forma eficiente? Pode suportar uma implementação de uma integração, pode suportar um processo de negócio, mas mantê-lo igual, ou ainda tornar, ou pior, torná-lo menos eficiente. E depois, as integrações são mais atrativas em termos daquilo que é a estratégia das organizações, se elas suportarem a cadeia de valor. A cadeia de valor é um termo que vem muito na indústria produtiva, mas hoje em dia já se usa de forma transversal, que é o conjunto de atividades, fases, e vou usar a expressão também, departamentos, de forma transversal, que processam matéria-prima. O termo também é muito de indústria de produção, mas para nós de IT é que processam a informação e permitem agregar valor àquilo que é a oferta do negócio da organização. Então, se esses conceitos, se essas implementações de serviços que nós fazemos não agrega valor à cadeia, à oferta do negócio da empresa, sim, fizemos implementações, integramos aplicações, mas não tivemos no conceito de integração de aplicações empresariais. Eu não sei se já há espaço aqui para discutirmos, ainda que seja sobre essa questão dos conceitos. Gostaria de ouvir, já que a conversa, se algum dos participantes, ainda que tenha implementado numa vertente tecnológica algum serviço, alguma rotina que integra aplicações, você já teve contacto com a expressão em si e com os conceitos que aqui suportam. Gostaria de ouvir um pouco também do vosso lado. Pessoal, este é aquele momento que o nosso orador, o nosso talker, nos dá permissão de falar e tá bom de forma comedida, né? Também não vamos nos prolongar demasiado. Eu sou meio suspeito, vou me deixar ainda calado e vou vos deixar e vou dar também lugar para vocês. Estejam à vontade para falar. Levantar a mão, por favor, e falar um pouquinho para nós. Eu vou entender o silêncio como
Ou nunca ouvi, Temos, ou não, nunca não. ouvi falar? Temos? Ok. Temos. A Melry levantou a mão. Acredito que tenha levantado a mão, né? Que não sejam palmas. Melry, esteja à Eu vontade. acho que sim, eu acho que eu levantei a mão. Eu acho que devia ser levantar a mão, mas não vi aqui, só vi o clap, por isso tudo bem. Boa noite, chamo-me Yuri. Tenho uma questão para o Jacildo relativamente a um conceito que acabaste de dizer aí, que são os processos de negócio. Quando dizes que a arquitetura de integração de aplicações deve suportar processos de negócio, estás a dizer processos de negócio, aquilo que era feito anteriormente de forma manual, não é? Um processo que era feito de forma manual e depois foi otimizado foi automatizado e é isso que estás a falar. É isso que te referes como processo de negócios ou... Exatamente. Não sei se o meu microfone está ativo. Ah, está. Exatamente. É processo de negócio, é todo aquele conjunto de atividades que as empresas usam para produzir, para agregar valor ao seu objetivo de negócio. Eu vou dar muitos exemplos da banca, infelizmente, e estou a usar a expressão infelizmente, ou da indústria financeira. A abertura de conta é um processo. É um processo de negócio, pertence à empresa. Não precisamos trazer tecnologia nisto. Há muitos anos atrás, os bancos geriam esse processo totalmente com papel. Depois passaram a existir os sistemas de core bancário em que se criava o cliente diretamente, ou o operador criava o cliente diretamente no core bancário, na aplicação central do banco via ecrã. Hoje em dia, não sei se temos todos acompanhado essa tendência e se a Mary tem acompanhado essa tendência. Hoje em dia já se abre contas a partir de chatbots, a partir do Facebook, a partir de outras aplicações vou dizer assim, customer self-management, que não são necessariamente do core bancário. Então, o facto de ter existido essa integração entre essa aplicação que permite a abertura de conta, vamos chamar abertura de conta digital, é o termo que depois surgiu muito. Essa abertura de conta digital não é feita numa aplicação de core bancário, é feita numa aplicação paralela. Até hoje em dia já é possível fazer nas redes sociais. Mas para efetivamente ser uma conta bancária, porque isso é um negócio, é uma atividade tradicional do banco, ou melhor, a abertura de conta é um processo tradicional do banco, significa que tem que acabar no sistema central do banco como registro de um titular e uma conta. Quando eu integro a aplicação que faz o onboarding de cliente digital e consigo integrá-lo e armazená-lo num core bancário, aí eu estou em presença de uma EAI. Estou em presença de uma integração de aplicações empresariais porque suportaram, e vou usar a expressão, e também melhoraram ou tornaram mais eficiente um processo de negócio que já existia na empresa, que é o processo de abertura de conta. Ok. Não sei se consegui ser claro em relação a esse aspecto. São duas aplicações, integraram-se, ok? Porque a aplicação de onboarding conseguiu registrar um cliente ou abrir uma conta no sistema bancário, mas torna-o empresarial para integrar é tecnológico. Tornou-o empresarial porque suportou um processo da empresa, que é independente da tecnologia. Ok. Certíssimo. Não sei se obrigado, mas não sei se nesse aspecto posso avançar ou se temos mais alguma questão. Jacildo. Olá, pessoal. Boas, pode. Daqui Manuel Cambota. Desculpa, lá não havia a opção de levantar as mãos. Ok, tranquilo. Então, só para acrescentar aqui, dizer que estou a gostar muito deste debate, porque é uma coisa com a qual trabalhamos aqui profissionalmente falando. Só quero aqui confirmar o que o Jacildo está a apresentar. Na verdade é mesmo isso, e cada processo de negócio, né, precisa interagir com vários sistemas, ou subsistemas, se me permitam a expressão, de uma organização.
Então, para que isso aconteça, esta interação de um processo que vai conter subprocessos, ou seja, subsistemas nele, então é preciso que o EAI ali entre em ação, ou seja, o EAI como conceito, né, estamos a falar de integração via serviços e sabemos que um processo, ou seja, um processo de negócio, né, conforme disse, pode pegar informações de vários subsistemas, ok, para assim poder se chegar ao objetivo final, o que se pretende para este processo. Então, ali entra a função do EAI permitir com que o processo seja completo através da interação de várias aplicações do mesmo sistema, ou seja, de várias aplicações do negócio, no caso, só para dar este contributo. Obrigado, Cambota. Obrigado, Manuel. Só mais alguém com algum input ou alguma questão? O silêncio diz-nos que não. Jacildo, podes continuar. Posso só partilhar aqui uma experiência? À vontade, à vontade. Ok, uma experiência que eu tive, a última, relacionada com a integração, teve a ver com uma aplicação que acho que muita gente conhece, que é o WeChat, que é sobretudo muito usado na China. Nós em África e Europa, usa mais o WhatsApp. Houve necessidade de interligar uma aplicação local, um RP local, com o WeChat. E então eu posso ir com o Jacildo, digamos, questionar, não é? Se esse processo de pegar uma aplicação local que tecnicamente gerava uns códigos de barra 3D, que no final permitia ao cliente que usasse a aplicação WeChat obter descontos, posso considerar isso como enquadrado no nosso tema, não é? Não sei se o Jacildo me ouviu. Não, estava em mute. Exatamente, professor Emanuel. Aliás, esse é um dos cenários que mais tanto na área da banca como na área de customer service no geral, que tem sido as implementações de EAI mais frequente, que é implementações de soluções de interação por chat, soluções de customer service automatizada e que oferecem descontos baseado em interações e informações do cliente e etc. Nós também tivemos algumas recentes relacionadas a isso e posso confirmar, essa é exatamente, aliás, das implementações que assentam sobre AI, esta tem sido das mais frequentes nos últimos anos, ou no último ano, posso assim dizer. Ok, obrigado. Acho que podemos continuar. Podemos, sim. Ok, bem, aqui vou ser muito rápido para ver se nós vamos chegar aqui a uma partes mais interessantes, que pronto, já falamos aqui e acho que nós, Angola, eu fui retirando a palavra Angola da apresentação, mas eu constatei, acho que a maior parte de nós constata que nos últimos, não vou exagerar, 5 anos ainda é muito, acho que até há uns 3 anos atrás, 5 a 3, a maior parte das instituições, principalmente as públicas, a informática limitava-se a acesso à internet, à rede. Vou dizer, as que melhor estavam posicionadas tinham algumas operações de cadastro e armazenamento de informação. E depois tinha o famoso cenário em que armazenava-se a informação, mas depois voltávamos lá dia seguinte ou dias depois, não conseguíamos recuperar nenhum processo para dar continuidade. Isso vai... Jacildo, desculpa, mas não podia estar aqui a rir sozinho. Eu não acho que seja de 3 anos, nos dias de hoje ainda existe isso. Ainda temos instituições públicas que a rede ou a internet é mesmo só para mandar um mail via Gmail. Eu sou patriota, por isso disse 3 anos. Foi o meu lado patriota, por isso é que eu disse 3 anos. Sim, mas a situação é bem pior
E aqui vou abrir um parênteses, que é só tecnologia, não tem nada de política. É que quase todos os grandes projetos de IT das grandes instituições públicas em Angola começavam com duas palavras sempre: Sistema Integrado de Gestão, ou vou dizer aqui 3, ou Sistema Integrado de. E depois íamos ver que 98%, aqui não sei se estou a ser radical, podia até ser o projeto que tivesse que ser, mas tinha que se retirar obrigatoriamente a palavra integrado, porque não integravam nada com nada. O Ministério da Justiça teve, o Ministério das Finanças teve, a AGT teve, o INSS acho que é atualmente um dos casos de sucesso de integração de AI em Angola, no setor público. Se alguém conhece outro, ajuda-me. Mas se alguém já teve a necessidade de ir a um serviço ou de ser prestado um serviço pelo Instituto Nacional de Segurança Social, espero que a experiência tenha sido igual, tenha sido semelhante à minha, porque foi a melhor experiência que eu já tive de atendimento suportado por tecnologia em qualquer instituição pública de Angola. E depois, mas hoje em dia quase nós queremos fazer depender tudo das tecnologias e nem vamos falar ainda de integração para fora, vamos falar aqui ainda de integração ou intraempresarial, em que o departamento tal precisa comunicar com o departamento Y. Estamos a falar aqui o exemplo muito clássico de integração que eu gosto, acho que é um dos primeiros que eu vi, é a famosa integração do leitor biométrico com com módulo de efetividade, acho que é o nome, sim, com módulo de efetividade do sistema de gestão de recursos humanos. Esse é um clássico da integração, pelo menos no meu percurso profissional, e infelizmente, até este que é um clássico, na maior parte das instituições, as pessoas fazem leitura biométrica, mas depois têm que imprimir um mapa no software tem que imprimir um mapa em Excel, no software que vem acompanhado com o sistema de leitura biométrica, e depois a área de recursos humanos faz a matemática, tirando dados no Excel e lançando na folha de efetividade para depois processar o salário. Todo esse conjunto de limitações e necessidade da informação produzida por uma aplicação precisar ser consumida por outra, ou precisar suportar a implementação de um processo de negócio, existe ou torna necessário, quase que obrigatório, a integração dessas aplicações a nível empresarial. Aqui neste exemplo que eu dei parece comum, mas ou melhor, é comum, mas se tivéssemos que pensar aqui em termos de aplicação, eu aqui lanço um desafio. Num circuito curto entre registro de assiduidade e processamento de salário, estaríamos a falar de quantos processos, não vou falar ainda de quantas aplicações. Assim, a alto nível, sem precisarmos ser expert em processos de negócio, teríamos aqui quantos processos de negócio? Entre registrar a efetividade, vamos chamar assim, a pontualidade, não sei se posso usar a expressão pontualidade, e até o pagamento de ordenado, estaríamos a falar de quantos processos? Em termos macro. Alguém? Ninguém. Dois. Posso? Pode, à vontade. Pronto, Benur. Se tivermos em conta, e eu sou ter mais ou menos o mesmo perfil que eu tenho, pelo menos a mesma função, se tivermos em conta que é um funcionário de uma instituição bancária, por exemplo, e que tenha créditos adquiridos na própria instituição, então também há de haver aí também um processo de verificação daquilo que tem que ser deduzido ao salário descontado dos créditos. Portanto, isso também podia ser um processo.
teríamos que ver também outras situações, desde gastos clínicos, se tivéssemos que fazer a integração depois e provavelmente com o ERP, verificar se esse colaborador ou se esse funcionário consumiu despesas clínicas pagas pela empresa, depois tínhamos que fazer descontos, portanto isso também podia ser um processo, portanto depende da situação, mas alguns processos certamente estarão envolvidos. Ok, é isso mesmo. Usei a expressão macro, era mais ou menos para juntar os processos assim mais tradicionais e óbvios. Pronto, aqui podia começar com 2, depois ainda mantenho a questão aberta para acrescentar. Há o processo de registro, não sei se, corrijam-me se a expressão é mesmo assiduidade ou se já se passa a chamar assiduidade. Há o processo em si que é só o registro de entrada e saída. Jacilde, Sim, força. certo. Prontos. É o Martins, exato. Também tem aqui um contributo, por acaso, por coincidência, né? Esse foi basicamente o meu projeto final, né? E nesse processo, né, nós temos desde as regras iniciais da instituição, incluindo o controle do colaborador. Isso depende muito de que tecnologia a empresa utiliza para controlar o tempo em si do colaborador. Se formos no cenário tem sido comum, né, que é a leitura das impressões digitais, então seria uma integração com a componente que colhe os dados digitais, associado diretamente ao tempo de trabalho que o cliente tem, que é a regra que a empresa dá, ou seja, são informações diretamente do RH, e inclui também uma integração com o ERP que a empresa utilizar, né? Ou seja, imagine que for o SAP, se tem umas roles já definidas ou regras de negócio da empresa, então há uma integração desde a componente responsável pela colheita da informação digitais ou da entrada, o controle em si do colaborador, independente do tipo, né, controle do colaborador, mais as regras da empresa, mais a forma que o SAP calcula o saldo. Então aqui consigo ver que são mais ou menos umas 3 ou 4 integrações. Bem, eu vou pegar todas a maior parte das respostas e vou fazer um comentário que também falo, brinco muito a uma expressão com a minha equipa na área de integração, que é, eu falei do processo e todo mundo falou de aplicações, quase todo mundo. Aí é onde começa o problema da integração, da aplicações empresariais. Num cenário de análise, vou usar a expressão análise, num cenário de análise não nos interessaria quais aplicações suportam tais processos. Não sei se consegui transmitir a ideia da questão. O meu desafio foi aproveitado porque tinha quase fé que a maior parte das respostas iam envolver a aplicação. Eu não sei... Menos a primeira. Eu ainda chutei um 2. O número 2 estava... Por isso é que eu disse a maioria. Por Okay. que eu digo isso? Não é uma falta de penalti, ou não é um crime capital, mas aí e acho que a engenharia de software no geral, mas vamos focar na AI, começamos a fazer, a nossa tendência é começar a fazer sem olhar para a perspectiva conceptual do que queremos fazer, sem olhar para a perspectiva do negócio do que queremos fazer. Eu também estou a pensar por alto, não sou nenhum especialista em recursos humanos, mas vou chutar 3 por alto. O controle da efetividade em si, o registro de pontualidade, vou usar essa expressão, registro de pontualidade. Depois tem o controle da efetividade como um segundo processo. Por que eu digo aqui o controle da efetividade? Porque a efetividade resulta no conjunto de entradas e saídas que o colaborador fez durante o mês. O controle de entrada e saída, controle/registro, é um processo à parte que pode morrer sem a empresa utilizar para controlar a efetividade do colaborador.
Por exemplo, há empresas que consideram a entrada e saída para questões de segurança. Em caso de incêndio, para verificar, ou em caso de incêndio, em caso de assalto, para verificar quem esteve, a que hora esteve, e etc. Então, a questão do registro de pontualidade é um outro tema. Se quisermos associar isso a controle de efetividade, aí já estaríamos a olhar numa perspectiva, talvez, de integração de aplicações, mas também existe o conceito de integração de processos. Então, eu quero integrar o processo de registro de pontualidade com o processo de gestão de efetividade. Então, eu uso. Por isso, voltamos naquela definição que diz que a partir do momento que a informação de uma aplicação ou de um processo é necessária para se criar outro processo ou outra aplicação, aí passa a existir a necessidade da integração. Então, um dos problemas da integração, vou dizer que nós fazemos tecnologia e fazemos coisas integradas, é exatamente, às vezes, o atropelo, não quero usar a expressão atropelo, mas às vezes também a falta de exercitar a parte conceptual das implementações. Aí estamos a falar de controle de efetividade. Falei agora do controle de efetividade barra assiduidade, né? Vou chamá-lo de efetividade. Há empresas que podem não querer usar isso para o processamento salarial. Por exemplo, há empresas que não descontam os atrasos, então significa que isso não reflete na questão salarial, mas o Benur tocou num ponto, por exemplo, há empresas que avaliam a efetividade no momento, por exemplo, em que o colaborador solicita um crédito, por exemplo. Nunca foi descontado, chegou às 9, chegou às 10, isso não teve reflexo no pagamento de salário, teve reflexo na efetividade, mas num pedido de crédito, na banca, por exemplo, num pedido de crédito colaborador, os recursos humanos, por exemplo, já têm a tendência a ver o nível de assiduidade desse colaborador. Então, aqui passamos a falar de integração de processos de negócio. Agora vamos transformar isso. Eu não tenho aqui um modelo, e aqui não fiz esse exercício, e gostaria que pudesse fazer desenhos aqui, mas não sou muito experto em PowerPoint, que é, normalmente quando se modela aí, o que se faz? Coloca-se os processos de negócio, colocam-se a integração dos processos, o que sai de um processo alimenta o outro, depois o que se faz? Retira-se os processos, ou no slide a seguir, vou usar a expressão, ou na etapa a seguir, retira-se os processos e coloca-se as aplicações. Falamos de controle de entrada e saída. Se eu tenho uma aplicação que faz controle de entrada e saída, sim. O que se faz em termos de modelação? Apaga-se a caixinha de entrada e saída, coloca-se a aplicação que registra os pontímetros. Vai servir para efetividade, coloca-se o módulo de efetividade do SAP, de primavera que existe e etc. E assim depois entra, serve para pagar salário, sim. Aí entra o módulo de payroll, acho que é assim que se chama, que a empresa usa para pagar salário. Depois aí passa a ser necessário garantir, seja por ficheiro, seja por web service ou por outra coisa, é importante garantir que a informação saia de uma aplicação como output e que sirva como input da outra aplicação. Independentemente de quem chama a aplicação, isso é algo que nós vamos ver depois nos aspectos, nos padrões de desenho de AI. Esses benefícios são muito conceptuais e teóricos, não sei se os posso passar rápido. Os principais benefícios de AI: melhorar o acesso e partilha da informação e dados, é o exemplo que eu acabei de dar. Uma informação que é produzida, é registrada e produzida pela aplicação de registro de entrada e saída, precisa ser utilizada para o módulo de gestão de efetividade dos recursos humanos, e essa informação de gestão que está no sistema ou no módulo de gestão de efetividade dos recursos humanos precisa ser consumida como input, por exemplo, de um processo. Gostaria que alguém me ajudasse a corrigir a traduzir o processo de due diligence. Por exemplo, os bancos, para darem crédito ao colaborador, fazem um processo de due diligence em que um dos elementos também do due diligence é o nível de efetividade barra assiduidade do colaborador. Estamos confortáveis com o termo due diligence, né? Peço desculpa, não consigo traduzir no meu português.
nós temos usado diligência reforçada. Ok, tá bom, obrigado. Vou tomar nota aqui já, aprendizado deste. Aqui, a automação de processos. Deixa eu ver aqui, vou fazer aqui uma pequena curiosidade. Do banco só tenho aqui a Alice. O Lesa já não pode falar contra, né? Já não está comigo. Mas tenho aqui a Alice. Como a Alice é da minha equipa, então a Alice não vai dizer nada. Então, quando eu falo, por que eu fiz essa pergunta? Vou partilhar aqui uma experiência. Nós, e aqui também adicionada à conversa, nós temos sido durante os últimos 2 anos a área do banco que mais soluções lançou, mais soluções integradas lançou, e de forma independente, ou melhor, sem recurso à consultoria externa. E um dos processos que nós implementamos é o processo de processamento em batch ou processamento em lote de transferências internacionais. As transferências internacionais é um processo que não adianta aqui detalhar todos, mas tem umas fases mais de diligências e etc., em que realmente são formais. Mas chega um momento em que, a partir do momento que as operações são aprovadas internamente, são aprovadas no BNA, elas precisam ser feitas urgentemente, ou o mais rápido possível. E antes elas eram feitas uma a uma na aplicação que acho que nós e quase todos os bancos têm, que é uma aplicação do workflow, aplicações que suportam a operativa, a operativa dos processos de negócio dos bancos. Os operadores da área da direção de operações tinham que executar uma a uma. Nós fizemos uma solução que vai no workflow, vai ver todas as operações que estão no estado prontas para execução, pega essas operações e cria as respectivas transferências no core bancário. Entretanto, como disse ao início, os pedidos de transferência não são feitos no core bancário, terminam no core bancário, onde é efetivamente criada a transação. Mas significa essa solução que nós fizemos é pura integração, não tem inteligência de negócio. O que eu quero dizer não trabalha dados sobre transferência, não sabe nada sobre transferência, sabe o que tem que ir buscar, o que tem que fazer com ela. Vai buscar essas transferências que estão prontas para serem feitas, insere-as no core, o core gera um contrato, gera os dados dessa transação e depois tem um problema. Nós temos que atualizar o pedido no workflow. Tivemos de atualizar os pedidos no workflow porque não podiam ficar em aberto. Significa, o que aconteceu aqui? Foi quase uma integração circular. Fomos buscar todas as transações prontas e criamos contratos em lote também no core bancário e depois fomos também em lote. Quando digo em lote é o conceito, porque no fundo é uma a uma, mas de forma rápida, fomos atualizando os dados desses pedidos no workflow. Então, isso tem a ver com o ponto 2, que é a automação de processos. A redução de fronteiras e complexidade causadas pela heterogeneidade, ou vou usar a expressão, pela diferença tecnológica das aplicações. Nas grandes empresas, estão quase sempre a implementar soluções, o que faz com que umas são de tecnologias diferentes, outras desaparecem, e tal, e quem implementou desapareceu e etc. E há cenários em que só a integração resolve. Então, essa aplicação nós precisamos obter informação dessa aplicação. Essa aplicação que ninguém sabe quem fez, o que faz e onde para. Gera algum ficheiro e para. Esse ficheiro que gera, nós vamos consumir, vamos tratar essa informação e vamos alimentar uma outra aplicação e dar sequência. Qual é a vantagem, ou qual é o benefício que nós atendemos aqui? A empresa deixa de descontinuar essa aplicação e implementar uma nova, garante que o processo, que a integração entre uma aplicação ou informações produzidas por uma aplicação que já não tem manutenção, ou que pouca gente conhece, ou não pode ser estendida, e a outra. E também um ponto, aqui o último,
a integração, um dos principais benefícios também do AI é aumentar a agilidade na criação de novos processos de negócio e novas aplicações. Como disse, nos últimos 2 anos, a área em que eu coordeno, a minha área tem apostado muito em AI, muito, quer na vertente de conceptual, de nós quase não implementamos nada sem fazer desenho, sem fazer arquitetura. E nós temos permitido que a empresa / o banco crie novos processos, melhore a experiência com o cliente. Nós recentemente tivemos, já é público, não tem nada a esconder, nós lançamos o processo de personalização de cartões nos balcões e ativação por SMS. Como isso é público, já saiu, já anda aí nas páginas do banco, só não vou dar detalhes técnicos de como fizemos isso, mas para além de criarmos um novo processo, repito, a última frase é, passamos a personalizar cartões multicaixa no balcão, significa na hora, o cliente sai, a partir do momento que é atendido pelo comercial, sai daí com multicaixa personalizado. E a partir do momento em que ele sai com multicaixa, ele nem sequer acaba de sair da agência e recebe um SMS a lhe perguntar se quer ativar o cartão. Acho que já não posso dar mais detalhes, porque a Alice está aqui. A Alice é da minha equipa e espero que não façam mal. E tenho também a concorrência, né? Tenho o Lesa, que é concorrente. E o Benur. E o Benur, pronto. Como disse, não, do meu lado está controlado. Bem, então, o que eu O quero... Lesa também não vai falar. Ok, pode dizer, Alice. Do nosso lado também estejam descansados. Pá. Não, O máximo que não, podemos fazer é roubar umas ideias. Já está controlado. Não, a partir do momento que é público, claro que não é de mim que a ideia pode ser piada, mas vamos preferir ficar com os louros de sermos os primeiros e depois ficar com os louros de, se calhar, a nossa experiência será melhor, não sei. É onde. Pronto, então, esse é um dos benefícios. Não sabemos qual é a vossa banca, mas acreditamos também que não são os primeiros. Ativação. Ativação por SMS. Ativação por SMS, podemos não ser os primeiros. Personalização de cartões na hora, fomos os primeiros. Mas pronto, acho que não vamos entrar no mérito. Na verdade, era isso que eu havia a dizer, não vamos estar aqui a discutir. Sim, pronto, para não mudar a coisa. Exato. Vou passar aqui rápido também. Principais aplicações de Enterprise Application Integration. Como disse, é gestão integrada da cadeia de valor, que é o início ao fim de toda a operativa e todo o serviço que uma empresa fornece. Melhoria na gestão operacional, dei exemplo da solução de transferências internacionais em LOT. Melhoria nos CRMs, o professor Emanuel falou do chat, do e-chat, tem as soluções de chatbot também. Precisam integrar informações de vários lados. Integrações para suportar o reporting e business intelligence das empresas, soluções de gestão de capital humano, que falamos agora, integrar a gestão da assiduidade, com entrada e saída, com pagamento de salário, com due diligence para processos de crédito colaborador, soluções de e-commerce, os marketplaces, hoje em dia temos os tupucas e tal, as lojas virtuais, sem integração, agrega pouco valor. Hoje em dia, depois entra a questão das APIs, que eu não vou falar nesta sessão, vou falar na segunda, vou falar das APIs de microserviços e também da questão de Internet of Things. Essa parte que vem, princípios e padrões da arquitetura e desenho, como eu disse, tive de apagar muita coisa. Tenho receio que quem não gosta muito do lado conceptual, quando eu digo conceptual não é de conceito, mas do lado de desenho, de modelação, tem aquelas pessoas que mal ouvem, que a empresa precisa que isso integra com isso e começa logo a fazer uma solução. Mas, como disse, nós nos últimos 2 anos temos estado a investir muito em AI
como se faz, com padrões, com princípios e etc. E esses princípios que estão aqui são princípios reais e que nós implementamos. Aqui tem os princípios transversais, que não têm a ver com EAI, são princípios de desenvolvimento de soluções tecnológicas ou são princípios da arquitetura de software, se permite usar a expressão, que é toda a solução tecnológica tem de ter um alinhamento empresarial, isso é o primeiro princípio. O segundo princípio tem de ser um facilitador e não um dificultador, não sei se existe a expressão de negócio. Tem de ter independência tecnológica. Aliás, a integração surgiu mesmo para retirar as justificativas de software tradicional, que é de isto foi feito em .NET, portanto, esta outra foi em Java, isto não roda nisto. Ou isto foi feito para Windows, então não roda em Linux. Pronto, um dos princípios é permitir que essas soluções sejam implementáveis e interoperam independentemente da tecnologia que cada uma delas, na qual cada uma delas se assenta. Há aqui também a questão de logging e auditoria. Esse princípio é discutível porque muita gente põe nos princípios de segurança e não nos princípios transversais. Para mim, logging e auditoria pode não ser necessariamente para fins de segurança, pode ser para outros fins qualquer, para fazer troubleshooting de software, para analisar desempenho, analisar comportamento e não necessariamente para analisar fraude. Agora, uns princípios aqui puramente de integração. Posso perguntar aqui se todos os termos ainda... Peço desculpa, são mesmo muito by the book, muito acadêmico, mas não sei se os 4 são claros. Se todos nós, como implementadores, percebemos, ainda que não utilizamos, mas percebemos os 4 que estão aqui. Posso seguir? Acho que... Princípios da arquitetura de integração, esses já são mais específicos. Identificação unívoca de mensagens. Todas as mensagens que circulam entre as aplicações têm de ser possíveis de identificar de forma única. São os famosos Message ID, pelo menos é o conceito que nós usamos, ou que eu estimulo a equipa a usar. As mensagens têm de ter um padrão e uma estrutura. Quando falamos disto, é muito fácil para quem trabalha com Web Service SOAP, em que tem de existir uma estrutura da mensagem, que é o famoso contrato de serviço para integrações por ficheiro, por serviço. Para a integração de ficheiros também já existe esse conceito, não é tão rigoroso assim, que é chamado layout do ficheiro. Para a integração por mensagem já é um pouco mais diferente, porque aí há mais liberdade. Utilização, implementação e configuração de adaptadores. Esse tema dos adaptadores é interessante porque também é o que estimulou muito as APIs e as bibliotecas, porque antes era preciso que, ou melhor, as integrações eram feitas dedicadas àquilo que se cria. Hoje em dia é diferente. As organizações, tanto as empresas do lado do negócio, tanto as de TI, já têm primado mais por fazer standards de adaptadores. Tem adaptadores para os famosos, para web service tens o SOAP clients, não sei se existem RESTful clients, uso pouco, já agora deixo se alguém usa muito integração por serviços RESTful, acho que o Lesa usa. Lesa, não sei se podes me ajudar aqui, se já existem adaptadores para serviços REST e queiras partilhar aqui essa questão. Bem, acho que o Lesa consegue ouvir, vou seguir. Validade. Desculpa. Lesa? Não é Lesa. Eu tenho só uma questão, Amaury. É uma questão relativamente aos adaptadores. Confesso que esse termo está-me a fazer confusão. Não sei se queres responder no final, depois de listar todos, ou podias dizer. Sim, eu podia, mas vou usar a expressão pedir ajuda, porque eu tenho alguém que eu acho que vou gostar de ouvir
muitas vezes, não sei se ainda está, acho que já não está, né? Que é o professor Emanuel. Não, o professor Emanuel saiu. Não, de Bem, momento não está. ok. Depois, se alguém para ajudar, vou só aqui adiantar. Melhor, os adaptadores são, já ia dizer outro termo mais complicado, rappers, isso acho que só complica. Adaptadores são componentes intermédios que são desenvolvidos de maneira a permitir o encaixe, estou a usar a expressão encaixe, mas serve melhor, peço desculpa pelos termos, são componentes intermediários que são utilizados para permitir que tanto a aplicação consumidora como a aplicação expositora do serviço ou da integração possam falar baseado através de standards. Vou ao termo tradicional de adaptadores. Se eu compro um telefone ou um computador nos Estados Unidos ou no Brasil, ele me traz uma tomada, não, nós usamos mesmo um jack, não sei, posso usar essa expressão? Pessoal, pode ser essa terra, né? Sim, sim. Nós usamos, esse computador vem com um jack diferente. E nós sabemos que as nossas tomadas em Angola têm entradas diferentes. Então, é preciso uma peça no meio que permita que o carregador dos Estados Unidos ou do Brasil, que é diferente, encaixe na tomada de Angola, que é diferente. Não sei se fiz entender primeiro, começando por ali. O conceito de adaptadores, no modo geral, acho que é conhecido. Ok, pronto. Agora, vou tentar trazer isso para IT. Um file adapter, depois posso pedir aqui também. Alice, queres me ajudar numa coisa mais concreta, um exemplo mais real? Podes continuar. Se tiver alguma coisa para acrescentar ou corrigir, eu falo. Normalmente, as soluções de integração, eu não sei, acho que não consigo falar hoje, não sei se já ouviste falar do SoaSuite, do BizTalk, do Tipo. Por já serem soluções rotineiras que já foram feitas para integrar, e eles sabem que vão poder integrar com SAPs, com primaveras, e já sabem como os primaveras se comportam, como os SAPs se comportam. Então, o que eles fazem já é um conjunto de adaptadores, vou usar a expressão, são pequenos softwares, pequenos componentes de software, que permitem uma integração mais rápida, mas no conceito de plug and play. Significa quando uma aplicação SAP tende a consumir um serviço deste service base, vou chamar um SoaSuite e etc., não precisa implementar nada de raiz, só precisa encaixar o que ele traz, sim, vou usar o que ele traz, com aquilo que são as características de integração que este componente expõe. Eu tenho o vício de explicar muito de forma conceptual. Alguém me quer ajudar a Melody numa coisa mais terra-terra? Assim, numa linguagem terra-terra, né? Eu vou dar um exemplo. A forma como eu desenvolvo um web service para integrar um sistema, já que estamos a falar de sistema, por exemplo, o SAP, é diferente da forma que eu desenvolvo, por exemplo, um web service para consumir dados de um sistema legado. Sei lá, a banca. Vamos supor que eu queira consultar, por exemplo, dados de clientes. Eu tenho que fazer consultas à base de dados. Para fazer consultas à base de dados, eu tenho que utilizar um adaptador. Nesse caso, a base de dados seria um DB Connector. Ok. Um adaptador que me possibilita fazer consultas à base de dados. Ok. É um tipo de adaptador. Agora, se eu quiser fazer, por exemplo, ou desenvolver um web service que consulte um outro sistema, no caso SAP, o meu adaptador também seria diferente. Então... Ok. Acho que agora já estou mais esclarecida em relação...
Alguém quer, sim, acho que a lista aqui foi mais explícita e mais direta do que eu. Alguém quer ajudar mais? Eu tenho formas de me conectar em diferentes fontes. Eu tenho ou uma base de dados, ou eu preciso pegar dados de um ficheiro, ou eu preciso pegar dados de um sistema. São três fontes diferentes, e essas três fontes diferentes têm um conector diferente. Ok. Ok, eu vou aqui acelerar a apresentação. Pronto, falei aqui de validade de mensagem, transformação de mensagem, transporte de mensagem. Aqui estamos a falar mais de questões de TCP, sessão, certificado, não certificado. Mas tem aqui uns princípios que são interessantes de integração e eu gosto muito. A abstração, acho que é um conceito que vem da orientação a objetos. Acho que posso saltar este, mas se alguém tiver uma dúvida pode, ou melhor, tanto os programas normais, as classes, os métodos, principalmente as classes, se requerem abstração, os serviços também. Os serviços precisam ter um nível de abstração que não mostre aquilo que é o sistema na qual ele está a expor o serviço ou o sistema que está a consumir o serviço. Alguém já ouviu o termo, é um termo puramente AI, alguém já ouviu falar em orquestração e coreografia de serviços? Quero lançar esse desafio. Eu já ouvi falar da orquestração. Podes partilhar? Tive num projeto em que nós tínhamos um orquestrador que é o BPM da Oracle. E ele fazia, como o nome mesmo diz, ele fazia a orquestração toda. Ele recebia, era chamado por uma aplicação e em função do dado input, ele tinha ali certas regras de negócio, ou regras, assim, e mediante o input, ele aplicava as regras correspondentes que é para chamar um outro serviço, uma outra aplicação, ou mandar dados para um outro sítio. Ok, eu gosto desse, não sei se alguém quer contribuir mais, se aqui para lançar uma outra questão, não sei se, mas alguém já ouviu falar do termo orquestrador ou orquestração de serviço? Ok. Ouvir sim, mas acho que com o contributo da Melry, acredito que mais ninguém queira adicionar, né, para não ser repetitivo, deve ser. Ok. Tem muita coisa aqui, depois, se calhar muito teórico aqui. Esses são princípios de segurança muito conhecidos, não sei se posso avançar também. Identidade dos sistemas e aplicações significa toda aplicação que consome ou que solicita algum serviço tem de ser possível identificar que aplicação é essa e que serviço quer consumir. Autenticação e autorização são transversais, não tem a ver só BAI. Tem a questão da relação de confiança, que hoje em dia também já é suportado por a questão dos certificados e etc. Tem a questão da confidencialidade também e integridade da informação. Vamos. Essa parte eu gosto muito. Poucos programadores, engenheiros de software, desenvolvedores de software, o nome que quisermos dar, gostam, que é a parte da arquitetura e desenho seguindo regras. Existem praticamente 3, pronto, isso é aquilo que tem de bibliografia. Não sei se alguém já ouviu falar destes conceitos que estão no ecrã e pode partilhar, até pode nos substituir rapidamente para falar de hoje. Eu já ouvi falar. Ok, qual deles? Tem aqui três padrões. Primeiro tem os padrões que são os view types, depois tem os estilos. Os padrões têm praticamente 3, baseado em módulo, baseado em componente e conector e baseado em alocação. Portanto, já pus em inglês porque são termos que traduzindo
não os consigo explicar melhor. Ok, olha, especificamente eu já ouvi falar desse o Publish e Subscribe. Por acaso o RabbitMQ implementa esse tipo de componentes para fazer também praticamente integrações entre sistemas. Ou seja, nós temos o publicador, que vai colocar a mensagem numa determinada fila, e depois também temos o consumidor. Então, nós primeiro vamos subscrever todos os elementos que fazem parte da nossa fila, e na medida em que um publica, o outro vai consumindo. Então, o Publish e Subscribe é bem conhecido na comunidade, porque muitos message brokers usam isto. Fantástico. Acho que não ia acrescentava mais. Nessa parte do Publish Subscriber não acrescentaria muito mais. Acho que os MQs são dos mais coisas. Mas pronto, vou tentar aqui dizer os três tipos, os três padrões para modelar uma arquitetura no geral. Depois vou dizer o que é que mais se foca em integração. Numa vertente, um padrão relacionado com módulos, quando eu quero detalhar ou quero explicar a minha aplicação em termos de módulos, eu tanto posso ter um cenário de decomposição, em que eu pego módulos e vou repartindo em submódulos deste. Acho que vou avançar isso. Uses é muito comum, mas nas questões de modelação é que módulo usa qual outro módulo. Tem a questão da generalização, tem a ver com generalização, especificação, implementação, mas é uma vertente muito orientação a objetos, que tem a ver com se um módulo é uma expressão genérica, ou se é um tipo genérico ou mais uma especialização de outro. E aqui é uma modularização em camada, que é os nossos famosos clientes servidores que sabemos. Mas a nível de integração, por isso é que eu não vou falar de todos, a nível de integração usa-se muito mais o padrão de Component and Connector, que é uma aplicação e depois como é que ela expõe o seu serviço. Tanto pode ser pipe and filter, é um conceito já quase que descontinuado, já existem poucas aplicações no sentido de pipe and filter. Alguns MQs faziam isto, foram basicamente substituídos pelo Publish e Subscriber. Tem o de partilha de dados, é muito comum a integração de base de dados. O cliente-servidor é muito comum para integração por serviços. Integração. O SOAP é puramente cliente-servidor, tens um SOAP client, tens um SOAP server, que é praticamente quem expõe o serviço. Vou avançar isso. A location, são termos muito, muito acadêmicos. A location é onde é que eu vou. O allocation pode ser modelado, arquitetado em três tipos de estilos. Posso fazer um modelo, um diagrama, na forma como esses componentes vão ser instalados, ou como a minha aplicação vai ser instalada, como ela é implementada, ou como ele é atribuído de trabalho em termos de, já estou a falar de memória e etc. Eu escolhi aqui um exemplo, por isso é que eu disse que essa primeira sessão era muito baseada neste. Tem aqui o exemplo, não sei se já ouviram falar da solução ZeroMQ. Se não, vamos tentar considerar todos os MQs. Acho que dá sim. Não sei se alguém já ouviu falar do ZeroMQ. Não propriamente do Zero, mas já trabalhei com o IBM MQ. Ok, pronto. Eu fui para o Zero porque é open source mas pronto. Os MQs são bibliotecas ou são servidores, porque tem nessas duas vertentes. O ZeroMQ é só uma biblioteca, significa que ela tem de ser instalada num outro servidor para cuidar das outras questões de redes, conexões, memória e etc. Normalmente instala-se no Apache, enquanto as soluções mais empresariais que existem, que é o IBM MQ, instala-se no WebSphere, e também tem um MQ da Oracle que se instala no Oracle
já me foge aqui a cabeça o application server da Oracle, mas pronto. É o que eu mais uso e eu me esqueci o nome. E também tem o da Microsoft, o Microsoft MQ, que é usado, implementado, ou pode ser no IS ou no BStore. Pronto. É uma biblioteca que quem quiser, vamos ensaiar na sessão em que falarmos de integração por mensagem. É uma biblioteca disponível que permite o envio e recepção de mensagens TCP/IP através de filas. Pronto, como eu não vou discutir aqui temas relacionados com padrões por módulo, vou avançar logo. Esses são os módulos de ZeroMQ. Tem um listener que permite ouvir as sessões e as chamadas de rede. Tem os conectores que expõem. Tem um handler que faz a gestão das threads de memórias e etc. Tem um socket que faz a gestão das chamadas TCP/IP. E tem aqui o responsável pelo processo de escrita e leitura nas queues. Mas o que eu quero dizer com esses padrões? Se repararem aqui, eu falei, pronto, ia focar no Component and Connector, por isso é que não falei nada relacionado a outros modos. É a forma como nós modelamos as arquiteturas ou as soluções de integração empresarial. O ZeroMQ, como eu disse aqui, vou voltar nos estilos. Tem aqui um Communication Style, Communication Process Style. O que o Communication Process Style é? É um tipo de padrão de modelação que nos permite, padrão de modelação que nos permite modelar, aqui a redundância, que nos permite desenhar a forma como os diversos componentes internos da mesma solução se comunicam. Como estava a dizer, esses três componentes são componentes da mesma solução. Pronto, não vou entrar muito em detalhes. Tem uma outra forma, que é o Publisher Subscriber, que acho que o Romário deu um exemplo. Quase a maior parte dos MQs funciona em regime de Publisher Subscriber. As mensagens são recebidas ou são colocadas nas filas por um publicador. E as filas podem ser dedicadas ou não, dedicadas em que apenas uma aplicação pode retirar as mensagens dessa fila, ou se várias aplicações consumidoras podem tirar mensagens das filas que são subscritores. Para não entrar em discussões, porque se falássemos aqui de vários subscritores, tínhamos de discutir aqui a forma de gestão das filas, se é first in, first out, first in, last out e etc. E depois temos outra vertente de modelação, que é cliente-servidor, está muito relacionado aqui no ZeroMQ, que é a gestão das sessões dos clientes das queues através da rede de protocolos TCP/IP. Tipos de interfaces de integração. Aqui não estão todas, estão uns padrões de alto nível. Ia perguntar a todos, do modo geral, se conhecem todas que estão ali, se podemos lançar aqui a discussão. Familiarizado com todos, não sei o outro pessoal. Eu também conheço a maioria presente na lista. Acho que podemos. Já agora, em termos de partilha de conhecimento / discussão, sem precisar revelar detalhes empresariais, temos pessoas que talvez aqui não tenham, tem alguns estudantes aqui, por exemplo, que não têm ainda muita experiência em implementações destas. Não sei se tem alguma coisa que alguém queria escolher, lança o desafio, escolher aqui uma interface e partilhar alguma implementação que Bem, desafio tenha feito sem revelar o negócio. Ou seja, no que toca a ficheiros, né? Temos o ETL. Bem, acho que esse é um tipo de integração muito específica, ou seja, a integração de dados propriamente, certo?
Sim, aqui eu pus ficheiros porque foi um bocado traiçoeiro e aqui tens razão, porque os ETLs hoje em dia podem ser feitos diretamente da base de dados, de uma fonte de dados, o processo de ETL, sem precisar trabalhar sobre um ficheiro. Pronto, aqui devo deixar essa nota aqui para não confundir também a audiência, e é verdade. Os ETLs podem ser feitos sobre base de dados, mas hoje em dia existem muitas cadeias de Extraction, Transformation and Load, é quase o processo inicial para qualquer processamento de Data Warehouse, só aqui para dar uma ideia dos que não estão familiarizados. Message Queue, acho que a maior parte do pessoal aqui é da banca, não sei se tem alguém que não é da banca, ou o Longuete não é, mas... O Damásio não é? Damásio não é? Damásio é de todas as áreas. As transações multicaixa são feitas no conceito de message queue, são mensagens em real time que são disponibilizadas em filas TCP/IP. Não sei se do lado da EMIS o circuito todo é este, mas do lado dos bancos, da maior parte, o processamento, a recepção e o processamento da mensagem até os sistemas de gestão de cartões e até aos cores bancários são feitos via message queue. Benur, Benur e Lesa, não sei se querem acrescentar alguma coisa para esse exemplo dos real time. Não, José, de modo geral são os conceitos que já foram abordados, portanto não queria acrescentar aqui mais nenhum detalhe. Ok. O SOP são os famosos web service, vou usar a expressão os tradicionais. Depois temos a tendência dos REST, as poucas dizem que o SOP o REST e os microserviços vão matar o SOP. Talvez o Les acredita nisso mais do que eu, talvez ele goste mais de RESTful do que SOP. É um bom desafio, né? Falarmos sobre essa Não, ideia. a próxima sessão vai ser inteiramente sobre integração por serviço e microserviço, e vou aqui apresentar alguns exemplos práticos e com implementações concretas para ver nessas implementações se ficaria melhor com RESTful ou se ficaria melhor com SOP. Eu vou, como disse, essa primeira sessão era muito, eu vou terminar. Já aqui, como disse, ocultei muita coisa, tinha aqui uma solução, partilhar uma arquitetura de uma solução de ativação, personalização e ativação de cartões multicaixa. Apresentar todo o fluxo. Aqui, isso é uma arquitetura que, em termos de modelação, então, praticamente, um pouco de tudo que nós vimos ali está misturado. Esse é de um banco, acho que eu posso fingir que é de um banco que não existe. Se repararem, na primeira, em termos de modelação da solução, não sei se conseguem ver que aqui tem um modelo, tanto de decomposição, tem decomposição porque eu tenho submódulos de sistemas. Eu escolhi essa porque mistura quase tudo que vimos hoje, tirando a parte da segurança, que eu não podia colocar aqui. Temos também a vertente de layered, porque também estamos a mostrar as diferentes camadas, ou a stack de camadas que suporta essa arquitetura de integração. Também estamos aqui a falar da questão de component and connector. Já agora lanço o desafio, alguém pode me dizer onde estão os connectors?
Assumindo que connectors são quase comumente o tema adaptadores. Pronto, vou chamar assim. Alguém não pode dizer nessa arquitetura onde estão os connectors? Ou os famosos adaptadores? Na caixinha tracejada, não? A caixinha tracejado. Onde tem as coisinhas em azul, penso eu. Bem, isso agora foi inteligente, porque acabaste de descobrir aqui, acabaste de destapar algo que eu não fiz. Agora foi fantástico, meu. Sim, na verdade temos duas camadas aqui, são de connectors. A maior identificou uma que está azul, depois eu explico porque que esta é e eu não estava à espera que fosse esta. Alguém pode me dizer qual é a outra, na verdade, a que eu estava à espera? É a segunda a seguir os sistemas internos e externos. Tem aí uns ícones. Sim, na verdade tu tens ali a tracejada, tu tens a linha tracejada, onde, por exemplo, tens a conexão com o sistema e com as mensagens Swift, tens as mensagens ISO, os web services, os ficheiros e tudo mais. Acabam por ter ou por carecer de conectores para estabelecer essa comunicação, ligação. Exatamente. A seguir, o que a Mauri falou, depois eu explico o porquê que é. Onde está o MS Gateway, Switch Gateway e etc. Na verdade, o próprio core bancário, que está aqui no exemplo, expõe também uma camada de integração, que não é consumida pelos sistemas externos ou internos, ou pelas aplicações, é consumida por um service base, que é o responsável por toda a camada de integração. Então, significa que a camada de integração consome os serviços do core, com os conectores específicos que o core tem ali, MS Gateway, Switch, tal, e expõe com os seus próprios conectores, que é a camada que está mais acima. Então, ele consome de uma forma diferente, com conectores diferentes, porque é o que o core lhe oferece, e expõe aquilo que são mais para as aplicações finais. Alguém tem alguma curiosidade sobre este tema? Para mim, podemos discutir aqui. Como esse é um banco imaginário, estão abertos até a críticas, a dizer que está mal modelado, ou preferiam que fosse, que aqui não seria assim, etc. Mas, Gessildo, pode falar, Damásio, eu falo de seguida. Não, eu não ia questionar quais são os conectores que foram usados nesta integração. Qual foram os? Peço desculpa. Os conectores. Não naquela vertente acadêmica, mas aqui nomes reais, certo? Sim. Ok. A web service, nós usamos o SOAP server, o SOAP client do SOA Suite, só para dar aqui nós usamos, não, esse banco usa. O SOA Suite, eu não falei aqui dos Enterprise Service Bus, talvez escapou, devia ter falado. São soluções, são plataformas que permitem implementar, vou usar implementar toda uma arquitetura de integração de aplicações empresariais. O SOA Suite é a bandeira, é o porta-bandeira do EAI ou do Service Bus da Oracle. Temos o BizTalk, que é o da Microsoft. Temos o IBM Integration Bus, dizem que está para mudar de nome, não sei se já mudou. Acho que os que trabalham com o Stack IBM, se tem aqui alguém na call pode ajudar. Acho que é o IBM Service Bus. E tem o que eu costumo considerar o pai dos Service Bus, que é o tipo. Pouca gente entende e programa sobre tipo, que é um bocado como se fosse o COBOL dos integradores. Por acaso temos alguém? Não está. Havia de indicar o Martins Exata,
ele já teve muito contato com Típico e andou a Ah, estudar isso. a Unitel usa Típico. E eu lembrei-me agora. Usava, não sei se já mudou. Mas ok. Não sei Não se foi sabia. na Unitel, mas sei que a Unitel usava Típico. Esses conectores todos que acabaste de citar Não, são ainda não simplesmente... citei os conectores, citei o service base. Os conectores, na verdade, Ok. são os componentes concretos que esses service bases expõem para viabilizar um tipo de integração, tipo de interface. Nós falamos de interface por serviços, por ficheiros e por mensagens. Vou dar exemplo. Só aqui nesse exemplo, por mensagens, se reparares na camada azul onde estão os conectores do core bancário, tu tens dois conectores que suportam mensagem. Tens o MS Gateway, que processa mensagens assíncronas, que são as mensagens SWIFT, que não precisam ser processadas no momento em que são recebidas e nem precisam de retornar um acknowledgement. Significa que elas obedecem, não vão muito pelo padrão TCP, em que obriga que as mensagens tenham de ser confirmadas no momento. Também é por mensagens, também usa queues. E depois tens, do outro lado, tens um switch gateway, que é um conector do core, mas que é exposto pelo service base como mensagens ISO. Aqui nós já temos uma integração por mensagem que é real time, que é síncrona. É aqui, por exemplo, que nós recebemos, esse banco, recebe as transações multicaixa da EMS. São transações que precisam ser confirmadas no mesmo circuito de pedido e resposta. Eu não sei se já ouviram falar dos famosos 5 segundos. Toda transação multicaixa tem de todo o caminho, significa desde o TPA ou do ATM até o banco ou a qualquer entidade, porque não precisa ser necessário, e voltar para a EMS tem de durar no máximo 5 segundos. Então tens aí um conector para mensagem SWIFT, também é um conector que viabiliza o tipo de integração por mensagem. Vou repetir, os conectores permitem viabilizar ou concretizar implementações específicas ou integrações específicas sobre tipos de interface. Os tipos de interface são mais alargados, os conectores são mais específicos. Tens um conector para a mensagem ISO 8583, como processamos transações multicaixa. Temos os web services que são transversais, é o que demais se conhece, através de mensagens ou requests via HTTP, XML sobre HTTP. Tem por ficheiros, ASP, e tem por upload na base de dados. Então, os conectores são os que estão na linha superior, logo depois do sistema externo. E temos uma linha de conectores também, onde tem Integration FlexCube, Integration Framework, que são conectores menos flexíveis, não os consegues alterar muito ou quase nada, porque são os que são expostos pelo core. Depois é que usas um service base que te permite trabalhar sobre esses conectores para poderes expor de forma diferente ou de forma específica ao que a aplicação final precisa. Para a sessão de hoje, eu tinha preparado até aqui, como disse, ocultei muita coisa. Uma delas era a solução de personalização e ativação de cartões. Eu ia explicar a ordem da orquestração, onde vai, consulta primeiro qual sistema, depois qual, tem que consultar os dados da conta, dados do cartão, tem que validar se o telemóvel é igual com o cadastrado no sistema. Pronto, aí também ia apresentar conceitos relacionados com a orquestração de serviço. Do meu lado eu deixo aberto assim, acho que já Mas já não, calma, desculpa, não tem aquela opção da mãozinha. Já não vais explicar a parte da personalização dos cartões? Não, acho que... explicar? Não. Na verdade, acho que para além da informação de que foi... Também tem a questão do tempo. Exato, temos a questão do tempo Okay. E também temos o segredo de negócio, né?
Eu muito sinceramente vou-vos dizer que estou aqui cheio de vontade de saber como este banco chegou a esta solução, mas não sei se é informação partilhável ainda mais por esta via. Jacildo, ou alguém queira adicionar algum ponto, alguma questão, alguém quer discordar com Jacildo em alguma coisa e chamá-lo de mentiroso ou gravão em um determinado ponto. Também. Olha, já é permitido isto. Se prepara, Damásio. Damásio, por quê? É o Jacildo que está a falar. Damásio, Não, mas agora é a tua vez. Eu não posso discordar. Queres discordar? Posso. Não. Daqui a mais uns meses vamos entrar na fase da avaliação de desempenho. Não sei se queres discordar, eu estou responsável do público. Não, mas Damásio, se calhar poderia... Não. Força, Romário. Não, estava a brincar. Poderia fazer aqui uma provocação, né? Não discordar, é só uma provocação. Força. Ao diagrama que o Gessildo utilizou aqui. Acho que como uma solução de integração, ou seja, baseia-se em integração de sistemas empresariais essencialmente, se calhar poderia-se utilizar um modelo como C4, né? Hoje em dia tem um camarada aí que eu já esqueci o nome, que é um modelo de apresentação de diagramas de soluções que fazem integração e não só, e é muito mais legível, é mais fácil representar as integrações, as dependências e tudo mais, como também podemos partir do pressuposto de que uma solução dentro da integração podemos considerar, por exemplo, como um contexto, e tem um tipo de relacionamento entre os sistemas, pode ser um downstream ou upstream, saber qual sistema vive sem um outro e qual é independente, mesmo que os outros estejam down propriamente. Então, acho que se calhar poderíamos utilizar um modelo se calhar mais expressivo, na qual o gestor está perguntando onde é que está um conector. Pela nomenclatura, as especificações do diagrama, nós já iríamos facilmente apontar. Vou-te dizer, Romário, o primeiro adjetivo que utilizaste, eu quis te deixar terminar, mas agora fizeste uma correção quando disseste mais expressivo. E é isso que é o modelo C4, por mostrar responsabilidades e conexões, elementos, responsabilidades e conexões, acaba por ser um pouquinho mais expressivo, mais explicativo para quem vê, podendo esta pessoa ser ou não da área técnica. Agora, assim, no final disseste mais expressivo, explicativo, e corrigiste o primeiro adjetivo que usaste no início, que acho, passa-me agora qual é, teria que voltar na gravação para conseguir te dizer qual foi o adjetivo que usaste, mas eu já esqueci. Eu estava a deixar terminar para fazer esse reparo, Não que o diagrama que temos aqui na nossa frente agora seja mau, não, mas há pessoas que aconselham o uso do C4 por ser tipo mais explicativo e por passar mais informações para a pessoa que vê ou para quem o vê. É mais nesse contexto. Por acaso não conheço, não tenho nenhum problema em coisa. Normalmente peças. Primeiro, acho que concordo. Segundo, essas arquiteturas que fazemos, como disse, nós fazemos muito. Como disse, temos sido rigorosos no EAI e tal. Essa é muito de alto nível e não espelha detalhes, não espelha dependências, e não espelha, por exemplo, o tipo de comunicação, se é síncrona, se é assíncrona. Isso é verdade. E acho que sim, eu não conheço esta. Como esta também é muito grande, eu posso ver nas próximas sessões, e eu já pensei, quando estivermos a falar da arquitetura, da integração por serviços, eu vou trazer dois ou três modelos de arquitetura e já vou usar essa ferramenta, e como vão ser soluções concretas, já vou modelar assim com esses detalhes. Já agora, pessoal, tem no chat daqui da nossa conversa o link direto para a página do C4 Model, que é o modelo C4 que o Romário
trouxe-nos aqui à superfície. Podem falar. Fantástico, eu vou usar. Mais alguém, pessoal? Mais alguém queira adicionar, queira contribuir, queira trazer-nos aqui algum caso, alguma situação? Eu tenho uma dúvida, desculpa. Eu por acaso peguei o link porque o Gessílio enviou. Está à vontade, está à vontade. Mas tem um grupo, alguma coisa assim? Boa, boa. Isso, na verdade, tocaste num ponto que eu ia falar logo a seguir, mas pronto, temos sim, senhora, e eu já vou colocar aqui os links todos. Eu já vou colocar aqui os links tanto do Meetup como do nosso canal do YouTube e o nosso mail para que vocês possam contactar-nos. E logo depois de fechar ou de encerrar aqui com o Gessílio, eu vou deixar também mais informações que agradeceria que vocês continuassem ali para ouvir, não é? Olha, o Newton Soares diz também parabéns, Gessílio, embora cheguei tarde, mas deu para tirar proveito. Estás a ver? E a próxima apresentação? Já tem data? Calma, Liz. Jorge. Calma. Tá bom. Bom, Gessílio. Damásio, só aqui, desculpa, mesmo 30 segundos. Eu Força. vou fazer isso aqui ao vivo para aumentar a pressão. Força. A próxima sessão, vamos depois articular quando, eu vou estar aqui com a Alice e vamos fazer uma apresentação conjunta. Ela não sabe, está a saber agora. Olha. A Alice é posso dizer, a principal, vou usar a expressão implementadora, prefiro usar a expressão, a principal implementadora ou parceira de implementação nessa jornada de implementação de AI no banco comigo. E vamos estar aqui na próxima sessão porque vamos falar de integração por serviços e em termos reais, práticos, posso dizer que ela tem mais craquejo do que eu. E não tenho problemas em reconhecer isso. A minha especialidade e algo que eu gosto muito da arquitetura e desenho. Também estou a falar bem da Alice, também tenho que falar um pouco mal, só um pouquinho. A Alice implementa muito bem. Tem uma preguiça adicional em participar comigo nas etapas de modelação e tal, e etc. Mas ela vai estar aqui comigo, acho que vai ser interessante, porque ela vai apresentar, por exemplo, vou pedir para ela apresentar o Oracle SOA Suite, cenários reais de implementação, talvez, se não tivermos muitos problemas aqui, corporativos e de segredo, vou pedir para ela ir mostrando fluxos reais de implementações de alguma solução que a gente tenha implementado. E que alguém quiser mais detalhes técnicos, em termos de implementação técnica, nisso ela está melhor que eu, não tenho problemas em assumir, eu estou mais na parte estratégica, modelação, arquitetura. No fim do dia, quem põe mais mão na massa do que é o ela, ainda ajuda algumas coisas, mas não ao nível dela. E ela está comigo desde o início nesse projeto de implementação, há 2 anos e meio, em que nós definimos a arquitetura, definimos os princípios. Essa imagem que eu mostrei vem de um caderno de 100 e tal páginas. Quando digo 100 e tal páginas, a nossa Bíblia de integração, são 127 páginas, onde temos lá os nossos princípios, todos os nossos modelos arquiteturais. Ela participou comigo também na criação do catálogo de serviços, todos os catálogos de serviços do banco, se bem que ela às vezes não vai atualizar todos, é preguiçosa, se lá pedir faltam uns 2 ou 3 serviços, mas pronto. É típico de quase todo implementador, não atualiza na mesma velocidade com que implementa, mas eu pensei nisso. A próxima sessão acho que vai ser bem mais interessante, porque mais do que aquilo vou falar da arquitetura, de fundamentos, de modelação, vamos falar de coisas reais de implementação a integração de aplicações com serviços. Eu vou estar aqui com ela. Se a organização não se importar, né? Se a organização achar que acrescenta,
Não, claro. Ai, da vida. Atenção, pessoal, que isto é uma comunidade, né, que nós temos e estamos a levar para frente e estamos a fazer caminhar. Portanto, desafios como esses são sempre bem-vindos. Podem partilhar a apresentação sem problema nenhum e vai ser até muito giro. E se isso acontecer, vai ser a primeira. Olha, deixa já aqui uma dica. Atenção, primeiro, se vocês demorarem, Gessildo, em fazer o setup do dia, porque isso pode ter criado já umas ideias ao Romário, vir ter comigo, olha, Damas, estava a pensar que tal nós os dois falarmos de sei lá o quê, e eu quase não consigo dizer não a esse tipo de coisas. Mas Tá bem, se não formos os primeiros, vamos ser os segundos, não temos problemas, mas sim. Do meu lado acabou. Damas, desculpa cortar, estavas a dizer, podes encerrar. Não. Deixa-me só agradecer rápido, Damásio, tá? Força, As minhas força. considerações. Pessoal, boa noite, atrasado, por acaso eu entrei tarde, mas consegui apanhar ainda uma boa parte das coisas para já. Conheço o Gessildo antes dessa apresentação e algumas coisas que foram abordadas para já ouvi antes na boca dele. Então, é um conteúdo muito importante que eu também me interesso muito mesmo e com certeza na próxima apresentação vamos ter mais conteúdo interessante. E espero também que nas outras apresentações que a gente fazer consigamos cá ter o GC. Por acaso eu também tenho preparado um tema que lida com integrações. E nada melhor do que ter alguém que também domina a matéria, né? Que é para dar sempre... Pode aí já apontar a minha presença, é garantido. Pois, então, muito obrigado, Gessildo. Por acaso o conteúdo é muito bom mesmo. Agradeço. Olá, pessoal, eu é que vou agradecer a presença de todos vocês. Eu vou já falar porque vou encerrar a gravação daqui a pouco, mas claro, podemos continuar aqui para mais um bocado de conversa. Gessildo, muito obrigado pela tua presença. Como sempre, muito, muito explicativo, muito didático, como disse o Lesa. Conheço-te há anos, eu e mais gente que aqui estão conhece-te há anos e sempre te conheci assim, com esse carácter muito detalhado de passar a informação. Já noutras alturas aprendi contigo, tomei conhecimento de coisas contigo e hoje, embora ser algo que eu também trabalho com, mas é sempre bom te ouvir, acrescentas sempre e hoje não foi diferente. Agradeço-te por teres juntado a comunidade, a tua primeira apresentação e a tua entrada para a comunidade e contamos ter-te aqui muitas mais vezes, não só nessa série de 4 episódios, mas também para assistir e para trazer mais outros temas e vir debater. Pessoal, como vocês sabem, isso é uma conversa, não é nada muito sério. Eu vou encerrar esse vídeo desta sessão para não ficar muito longo lá no YouTube e ocupar espaço do Google e essa coisa toda. Então, foi muito bom ter-vos aqui. Ali tem os nossos links do nosso Meetup, nosso canal do YouTube, ou então nosso GitHub, onde tem material das sessões anteriores e até mesmo algumas sessões para quem quiser fazer download, aquelas que ainda não estão no YouTube ainda. E esta foi a sessão número 20 com Gessildo Beng e falamos sobre integração de sistemas empresariais. Hasta! E